é o Campeonato Paulista. A tabela dos jogos foi divulgada, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada com datas e horários de todos os jogos da primeira fase do Paulistão 2024. A competição começa no dia 20 de janeiro, um sábado, com partida de abertura entre Bragantino e Água Santa, em Bragança Paulista. Bragantino e Água Santa abrindo o Campeonato Paulista. Os jogos na tela, para você que nos acompanha com imagens neste momento. O primeiro jogo, Bragantino e Água Santa. Depois, Botafogo e Santos, um pouco mais tarde, às 18, o primeiro jogo, 5h15. São Paulo e Santo André, às 8 horas da noite, isso no sábado, e às 8h15, Ponte Preta e Mirassol. Jogos de domingo agora, na tela também. 4 da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras, São Bernardo e Ituano, Inter de Limeira e Portuguesa, Corinthians e Guarani e... acabou. São os jogos do Campeonato Paulista na primeira rodada, sábado e domingo. No domingo, os jogos às 4 e às 18 horas. Os dois primeiros clássicos acontecem na terceira e quarta rodadas, respectivamente, com os duelos entre Palmeiras e Santos e, em seguida, Corinthians e São Paulo. Assim como nos últimos anos, as quartas de final e semifinais acontecerão em jogo único, enquanto a decisão terá 2 duelos. Um marcado para o dia 31 de março, o primeiro, e o segundo no dia 7 de abril. Então tá aí na tela também os clássicos do Campeonato Paulista, os 2 primeiros, como eu citei, Palmeiras e Santos, depois Corinthians e São Paulo. Terceira e quarta rodada. Na sexta rodada tem Corinthians e Santos. Na oitava rodada tem São Paulo e Santos. Na nona rodada, Palmeiras e Corinthians. E na 11ª rodada, São Paulo e Palmeiras. A tabela divulgada do Campeonato Paulista. Bruno Prado. Volta o Paulistão, mais uma vez, sem grandes mudanças ali em datas, em calendário. São os jogos que a gente já está acostumado a acompanhar e o que vai chamar a atenção de fato serão os clássicos. Muito boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Assim, se você olhar o campeonato, ele não é um campeonato ruim, assim, comparando com outros. É um campeonato que tem 4 times da Série A do Brasileiro e 7 da Série B, Então, são 11 de 16 que jogam pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, até que é um nível ok, assim, de campeonato. O problema é o tamanho, O quanto dura, é muito longo. É um campeonato que uma primeira fase de 12 rodadas, assim, tem poucos jogos, assim, que realmente chamam a atenção. Até para encaixar um monte de jogo em um espaço de 3 meses, o regulamento ele é muito bagunçado, confuso. A gente já sabe como é que é, porque é assim há muito tempo. Mas aí você divide em grupo, aí você joga contra todo mundo, menos com o time que está no seu grupo. Às vezes um time faz uma campanha muito boa, mas por estar num grupo um pouco mais forte, ele não se classifica, ele faz muito mais ponto do que um time que classifica. Ano passado mesmo, o Palmeiras e o São Bernardo fizeram as 2 melhores campanhas da primeira fase e só por estarem no mesmo grupo, que era o que o regulamento mandava, eles tiveram que se enfrentar nas quartas de final. Então os 2 melhores times já se cruzaram nas quartas, O São Bernardo acabou prejudicado. O São Bernardo poderia ter sido o São Bernardo na final, ao invés do Água Santa, pela campanha que fez na primeira fase. Mas teve que pegar o Palmeiras logo nas quartas, porque o regulamento obrigava que os times que se classificassem no mesmo grupo se enfrentassem. Então, tem essas coisas. O Ituano mesmo, que acabou na semifinal, o Ituano, na última rodada, ele jogou contra o Santos em Itu, ganhou de 3-0 e ganhou o jogo e classificou para a semifinal. Se ele perdesse, ele poderia ter sido rebaixado. Assim, ao mesmo tempo, ele estava brigando para não cair e brigando para classificar. Classificou, ainda eliminou o Corinthians e foi à semifinal e perdeu o Palmeiras. Então, assim, não é um campeonato de nível técnico horroroso. Como eu falei, tem 11 times entre Série A e Série B. Ok. Mas, assim, é muito longo, tem muito jogo que não tem atrativo.
assim, que tem que, para ter alguma coisa, você tem que torcer para que a semifinal tenha um clássico ou a final. Ano passado nem isso aconteceu, né? Ano passado as semifinais foram Palmeiras e Ituano, Água Santa e Bragantino, aí uma final Palmeiras e Água Santa. Os times chegaram aí, ok, nada contra, estou dizendo de atração. Então realmente para mim não faz sentido no mundo atual que os estaduais sejam tão longos. E aí no Paulista é o melhor ainda. Se você olhar aí pelo Brasil, é complicadíssimo, né? Times de alto investimento, como um Atlético Mineiro, por exemplo, jogando o Campeonato Mineiro contra equipes que não tem nem divisão e que não dá para comparar. São coisas diferentes. O Flamengo no Rio, com o orçamento que tem, jogando contra equipes assim que não dá, é outro patamar, é outro mundo. Assim, não é só na Série A, você tem time do brasileiro, você tem o time mais forte, você tem o time mais fraco que briga para não cair, ok. Sim, mas no estadual é uma coisa assim desproporcional, assim, são times que assim não tem, é outro universo. Na Série A existem diferenças, mas eles estão no mesmo universo ali, alguns menores, outros maiores, com mais dinheiro, menos dinheiro, mas estão no mesmo universo. No estadual não. Então em São Paulo ainda tem algum equilíbrio, assim, ainda tem alguma coisa, ainda tem um monte de time da Série B, mas nos outros ficar 4 meses, 3 meses e pouco com um campeonato assim tão desproporcional. O Flamengo que fatura 1 bi por ano enfrentando equipes que, sei lá quanto faturam, nem 100 mil. É uma coisa muito desproporcional. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos vão receber uma receita recorde do Paulistão de cerca de 40 milhões de reais cada um, só de verba de televisão e a divisão com marketing também do campeonato. Esse total ainda pode aumentar para quem chegar à final e também levando em consideração a bilheteria dos clubes durante a competição. Isso representa um aumento de mais de 20% em relação ao que foi desembolsado no ano passado. Na verdade esse ano, né, na temporada desse ano do Campeonato Paulista, já pensando em 2024, os clubes menores receberão cerca de 8 milhões, com exceção do Bragantino, que ganha um montante um pouco maior, mais abaixo do quarteto. O aumento é registrado mesmo com a saída do canal, né, que transmitia o jogo, o Premier, da lista de transmissores do campeonato. Então tá aí alguns números do montante que os clubes vão receber do Campeonato Paulista. E ainda sobre essa questão financeira do Campeonato Paulista, para o Vanderlei comentar, a verba mostra essa força de dinheiro, né, dos clubes que vão arrecadar. Para ter uma ideia, o Palmeiras faturou como prêmio, por ser semifinalista da Libertadores, os mesmos 40 milhões de reais que o Paulistão vai pagar. O valor da competição continental só supera a do estadual por causa da premiação por vitória na fase de grupos, o que deu ali cerca de 7 milhões de reais ao time do Palmeiras. A premiação da Copa do Brasil também só chega neste patamar se a equipe alcançar a final. Na Sul-Americana, para conseguir esses mesmos 40 milhões, um time precisaria ser campeão. Já no Brasileirão de 2023, agora que terminou recentemente, a premiação do quarto colocado é de 38 milhões e meio de reais, enquanto do terceiro colocado é de 40 milhões e meio de reais. Vanderlei Nogueira, dinheiro tem, mas falta se tornar um campeonato mais atrativo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme, Mauro, César e o nosso Bruno Pralha, você que nos acompanha e não justifica, mas explica porque você não ouve nenhum dirigente de clube grande aqui de São Paulo, e a gente também não ouve em vários outros estados, mas aqui em São Paulo, mostrar claramente, torcendo o nariz, que não gosta que exista essa competição. Né? Então, porque é grana e eles se entendem. Os pequenos recebem 8 milhões, com exceção feita ao Red Bull, que vai ganhar um pouquinho mais, né, porque eles consideram o Red Bull num outro patamar. Essa é a grana distribuída. Sobre horários, por exemplo, que você abordou logo no início do programa, quem define esses horários, a exemplo de outras competições, é
A televisão. Inclusive nesse período para os simples mortais ou para os mortais privilegiados, período de férias. Então eles fazem uma análise exatamente em cima de quem pode estar com o bumbum no final da tarde ou início da noite num sofá para assistir qualquer tipo de jogo dos campeonatos estaduais. Então é sempre a televisão que vai decidir isso. Com relação a formato, eu pelo menos falo isso, eu gosto que seja realizado o estadual, mas sempre defendi um outro formato, até diminuição de clubes, enfim, sem dúvida. Eu acho que não deveria jogar pela janela, mas num curto espaço de tempo, a ideia de diminuir o número de clubes é inaceitável para a cartolagem e também para as federações, que dependem desse apoio político. E com relação a acabar com os estaduais, essa é uma possibilidade que é um sonho daqueles que analisam. Eu também acho que poderia existir uma outra coisa nesse período, mas é a força política de cada presidente de federação. Ele fatura mais com isso, tem os clubes sendo seus apoiadores, tem uma série de coisas que inviabiliza. E mudança de formato. Nos próximos 2 anos, por exemplo, a chance de mudar o formato, se aparecer uma alma caridosa que ofereça uma grande ideia lá nas federações, ou pelo menos na Federação Paulista, a resposta vai ser essa: podemos estudar dentro de 2 anos. Porque eles fecham pacotes, né? Então os pacotes não podem ser alterados, segundo eles. Então é isso, é a competição que vai acontecer, os clássicos chamam um pouquinho mais de atenção. A exemplo do ano passado, o Bruno especialmente, acho que o Bruno lembra, que eu estava torcendo por uma zebra. Você lembra, Bruno? Sim. Eu torci muito por uma zebra e vieram 3 zebras. Ituano, Red Bull, não foi? E o Água Santa. Vieram 3 zebras, eu já estaria soltando rojões com uma só. Aí fui premiado com 3. Então fica sempre para mim essa esperança, que a mesmice não aconteça. Porque a mesmice para a federação, o sonho dourado do presidente da federação e de quem organiza, é levar para a final, se for possível, os 4 grandes. Até o Santos, que está baleado aí no Campeonato Brasileiro, mas se chegarem na final os 4 grandes, pronto, objetivo atingido para eles. Né? Sem dúvida, vai chamar mais atenção. Não vai parar Paulista, mas vai chamar mais atenção. E o ano passado não foi assim. Tivemos 3 zebras. E esse ano eu vou, com todo respeito, torcer pelo menos por uma. Mas se vierem mais, será, digamos assim, um tempero agradável para mim. E agora falando da disputa em si, dos grandes ali, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, o Palmeiras, Bruno, deve entrar com o favoritismo todo ali do seu lado. O Corinthians ainda na troca de gestão vai estar começando a gestão do Augusto Melo, Santos recentemente caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, São Paulo perdeu agora o Caio Paulista para o Palmeiras, né, justamente para o Verdão. Você imagina também por aí um Palmeiras bem favorito ao título do Campeonato Paulista? O Palmeiras é o melhor time, né, de São Paulo, um dos melhores do Brasil. É o favorito, é o atual bicampeão dessa competição e é o melhor mesmo. É o melhor time, não deve perder nenhum jogador importante. O Endrick sai no meio do ano, né? No Paulista ele estará ainda. E ainda está contratando alguns jogadores, o melhor é o Palmeiras, né? O São Paulo perde 2 titulares, o Beraldo e o Caio Paulista, e trouxe alguns reforços, não dá para saber. Acho que o time do São Paulo não será tão diferente assim no nível que teve nesse ano. É um time que até no mata-mata pode ser competitivo, aí você cruza com o São Paulo e Palmeiras aí numa fase final, pode até o São Paulo conseguir alguma coisa, como conseguiu na Copa do Brasil nas últimas 2 edições. Mas o favorito é o Palmeiras. Corinthians é uma interrogação enorme, aí eu falo não só para o campeonato, para a temporada, né? Corinthians ainda não dá para saber, saíram alguns jogadores mais experientes, o Renato Augusto, o Juliano, o Gil, aí tem muita especulação, mas as contratações que de fato estão, parecem mais concretas aí, são apostas, né? O Hugo do Goiás, o Ranielli do Cuiabá, não são jogadores que você tem a certeza, nesses caras vão mudar o nível do time, pode até se encaixar aí, dar certo, mas também não acho que o Corinthians vai ter um time muito melhor, assim,
talvez se encaixe melhor coletivamente, talvez não tenha um ano tão tumultuado quanto o último, em que teve 4 treinadores. Então talvez seja assim, mas individualmente, de talento, eu não acho que o Corinthians vai ter um time melhor em 24 do que em 23. Talvez o conjunto consiga, você vai, o Mano trabalha o ano inteiro, tá, aí talvez ele consiga ter um conjunto melhor, mas individualmente não. E o Santos vai jogar Série B, né? O Santos é uma outra situação. Fez algumas contratações, o Juliano, o Aderlan Bragantino foi anunciado agora, o Gil é bem provável que vá para lá, mas o Santos eu acho que é um outro objetivo. O Santos ele não disputa o mata-mata do Paulista há 3 anos. Ele não consegue nem chegar nas quartas de final. Seria legal para o Santos chegar, até por uma questão de autoestima, de ter pelo menos durante o ano uma disputa ali contra os seus rivais, jogar uma semifinal com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians, uma final. Mas assim, o importante para o Santos é subir da Série B para a Série A. Esse é o grande objetivo do ano, e durante o Paulista o Carille deve tentar montar a sua equipe para jogar a Série B, que aí é o importante, né? O ano do Santos vai ser, o objetivo é subir para a Série A. Se não, fora isso, nada mais é importante para o Santos. Se ele não conseguir subir, é um prejuízo absurdo para o time. Então, esse é o único objetivo do Santos em 2024, voltar para a primeira divisão. E Bruno, você não comentou ainda sobre o Caio Paulista. Aproveitando o gancho, vou te fazer essa pergunta, porque assim, no meio da negociação, segundo os relatos de quem acompanha o São Paulo, o dia a dia do São Paulo, é que o time, até o seu pai, o Flávio aqui citou isso ontem, né? Queria envolver dívidas do passado, do Hudson, né? Abater na atual compra, enfim. O São Paulo, de fato, não tinha como pagar esses 3 milhões de euros no momento, à vista até o dia 15. Então tentou envolver negociações do passado, abater dívidas da venda do Hudson, aí depois as parcelas em 4 vezes, enfim. O São Paulo, de fato, não tinha dinheiro. Então esse é o ponto principal de tudo isso, né? O principal é que o Palmeiras tem hoje mais dinheiro, mais condição de levar um jogador. Você pode discutir se é um valor alto pelo Caio, do jogador. Acho um jogador, sim, um jogador normal, pode acertar, como no São Paulo ele foi bem, ele se acertou no São Paulo, pode se acertar no Palmeiras. Com certeza a comissão técnica, o Abel, eles pediram essa contratação e o Abel deve estar pensando numa maneira de utilizá-lo. Então, ele pode funcionar. É um jogador ok, normal, e pode funcionar dentro de um coletivo bem ajustado, ele pode funcionar. Mas o principal é isso, o Palmeiras hoje ele tem mais dinheiro, tem melhor condição para fazer uma negociação, né? E o jogador é profissional, né? O Caio não é traidor, nada disso. O Caio é um profissional, ele fez um ano no São Paulo, fez o máximo que ele podia, acho que foi bem até no São Paulo, teve uma boa passagem, colaborou na conquista da Copa do Brasil, que era uma conquista importante para o clube, e fez o que ele podia fazer nesse período, se dedicou, foi profissional, acabou o contrato e ele tem hoje uma proposta melhor para trabalhar, e tem que ir mesmo. Isso não quer dizer que ele é um ingrato, não, ele cumpriu, enquanto ele era jogador do São Paulo, ele cumpriu a parte dele como profissional, e agora ele vai jogar em outro clube, vai jogar no Palmeiras. E o jogador tem que ver o que é melhor para ele mesmo, o jogador tem que ver. O Caio, a torcida do São Paulo estava gostando dele porque ele ganhou. Se o time ano que vem vai mal, e em 3 meses já vão pedir, esse aí não presta, esse aí não serve, esse aí é uma porcaria, esse aí tem que mandar embora, esse Caio Paulista, por que compraram esse cara, não serve pra nada. Então ele tem que pensar no dele, ele teve uma proposta que ele considerou melhor pra ele. Provavelmente o Palmeiras vai pagar um pouco mais do que ele ganhava no São Paulo, que o São Paulo estava disposto a pagar, tem essa condição de pagamento do valor ali para o Fluminense, o Palmeiras tinha condição de fazer melhor que o São Paulo, e ele vai jogar num time que está ganhando títulos, o São Paulo até ganhou esse ano, mas está ganhando títulos com frequência, ele tem que ver, ele considerou que era melhor para ele jogar no Palmeiras, ele vai jogar lá, ele é um profissional. O profissional não posso sair daqui para o rival, não, o profissional é um cara que tem que trabalhar a sério e se dedicar enquanto ele trabalhou no São Paulo em 2023, trabalhou sério, se dedicou, fez o máximo que ele podia dentro das condições dele, técnicas, físicas, enfim, e vai fazer no Palmeiras. Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas não tem nada de traidor, não, ele é um profissional e teve uma proposta melhor de um outro clube.